Olá, eu sou a professora Luciana, professora de Geografia, e nós vamos, nesse vídeo, estudar um pouco sobre a dinâmica desse processo de migração, de emigração e as questões socioeconômicas do povo brasileiro, certo? Para facilitar essa nossa visualização, quero compartilhar aqui com vocês uma tela que eu preparei, que é aqui, isto. Dinâmica e características socioeconômicas da população brasileira, né? Perfeito. Para a gente estudar isso, nós vamos então ver aqui como é que essa população brasileira ela está no contexto do território brasileiro, né? Nós vemos que a distribuição não é igual, é muito desigual a distribuição da população brasileira aqui no nosso território, né? Ela se concentra ao longo da costa, ela se concentra na região litorânea do Brasil. Desde quando os portugueses vieram para o Brasil, né? Que eles começaram a montar os primeiros povoados, né, a construir as primeiras vilas, ali na beira, né, porque era mais natural esse processo, né, e ao longo da história foi entrando o Brasil adentro, né, foi sendo povoado o Brasil adentro, só que a concentração desde então continuou sendo na região litorânea, né? Como é que a gente observa essa distribuição da população? Muito simples. Tem um conceito chamado densidade demográfica, que é essa análise do quantitativo, do coeficiente de pessoas que tem no território, né? E essa densidade demográfica, ela nada mais é do que o total de habitantes dividido pelo espaço, né, pela quilometragem. Por exemplo, numa cidade, né, que tenha, por exemplo, 1.000 habitantes e 300 desculpa, tem 1 milhão de habitantes e 300 mil quilômetros quadrados, né? Então, a gente vai ter essa divisão. 1 milhão de habitantes por 300 mil quilômetros quadrados, vamos ter essa dízima de 3,33 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é bem simples, só uma divisão básica, e a gente tem aí na mão o conceito de densidade demográfica, né? Beleza. É importante a gente observar também que no século XX houve uma maior ocupação no interior do Brasil, né? Nesse século houve as chamados fluxos migratórios internos, né? Indo o Brasil adentro. Mas também a gente teve milhões de brasileiros que emigraram para outros países a partir da segunda metade do século XX. Emigrar, lembrar como a dica que eu tenho em sala de aula, né? É, emigrar significa ir para o exterior, ir para fora, né? Então, só lembrar, letra E de emigrar, E de exterior, que você vai com facilidade lembrar e poder separar o conceito de emigrantes de imigrantes. Tranquilo, né? Só lembrando a dica. O Brasil também recebeu muitos imigrantes, né? Naquela básica que a gente viu, buscando trabalho, melhores oportunidades de trabalho, de salário, muitas vezes, né? Ou então fugindo de guerras, de conflitos, né? Em busca sempre de melhores condições de vida, né? As pessoas migram nessa perspectiva. Vamos ver como é que isso se dá aqui no nosso mapa, né? Vamos ver como se dá no nosso mapa, aqui o mapa do Brasil, né? Onde a gente tem a oportunidade de ver a densidade demográfica. Repara que na legenda já mostra, já explica para a gente que quanto mais claro, tipo esse amarelo bebê aqui, é onde tem menos pessoas, né? Aqui tem menos de uma pessoa por quilômetro quadrado. Olha que essas regiões aqui mais no norte do país, né? Pegando boa parte do Amazonas, um pouco do Pará, esse amarelo bem bebê é onde a gente tem menos de uma pessoa. Aí começa a escurecer com um amarelozinho, esse daqui, que é de 1 a 10 pessoas por quilômetro quadrado, né? E aí vai escurecendo. Quanto mais escuro, né? Vai de 10 a 25, de 25 a 100 e mais de 100 pessoas, que é o máximo aqui de escuro, né? Que é já já não é, passa pelo amarelo, pelo laranja, né? Que é, como eu falei, essa região litorânea, que é a região com mais densidade demográfica, né? Onde tem mais pessoas, né? Especialmente observa alguns pontos, né? Com essa
cor mais escura. A gente tem aqui em Manaus, né, uma boa densidade, bem escurinho. Alguns pontos aqui no Ceará, geralmente, gente, perto das capitais, né, que é essa densidade maior. E a concentração nessa região litorânea aqui, gente, muitos pontinhos bem escuros, né, e a concentração aqui no estado de São Paulo, né. Então, nessa nossa densidade demográfica, a gente observa que o Brasil, ele tem, então, 22,4 pessoas, né, por quilômetro quadrado falando no seu território total. Por que é um número assim razoavelmente até baixo? Porque a gente tem uma boa região aqui, como eu estou mostrando aqui com o mouse, que tem pouca gente, pouca densidade demográfica, né? E nós observamos, então, que a região norte, ela é a que tem menor densidade demográfica, apenas 4,12, né? Já a sudeste, que é a região norte, aqui onde tem o Amazonas, o Pará, né? O Acre, Roraima, Amapá, é onde menos tem densidade demográfica, visualmente a gente vê, e no gráfico também, no mapa a gente vê, e no gráfico também a gente vê. E onde mais tem é a região sudeste, com 86,9. Aqui, o destaque, né, o carro-chefe aqui, é claro, o estado de São Paulo, né, que é onde puxa, né, para esse tanto de população. E observando a nossa região centro-oeste, onde nós estamos, apenas 8,7, né, e esse 8,7 é importante a gente notar que é puxado por Distrito Federal, né, por conta de ser a capital do Brasil, né, Brasília, e o Distrito Federal, territorialmente, fica no estado de Goiás. Então, repara que ele aqui também é bem escuro, né? E ele é quem puxa esse aumento da população. Beleza, então, mas a gente também sabemos que, como a gente viu em sala de aula, as pessoas, elas migram, né, desde que o ser humano existe na Terra, que o ser humano anda daqui para ali. Inclusive, nós vimos no vídeo anterior, né, e em sala de aula, que está lá no IBGE, a informação no site do IBGE, de que os nossos índios, por exemplo, vieram para cá em função de um processo migratório que aconteceu cerca de 12 ou 14 mil anos atrás, né? Migrando lá da Ásia, do Nordeste da Ásia, migrando para o Norte da América, e aí veio descendo a América Central, América do Sul, né? Parando no Brasil, né? Daí a origem dos nossos índios, que são os primeiros habitantes aqui das terras brasileiras, né? Então, os movimentos migratórios, eles são amplos, são complexos, porque envolvem história, envolvem política, envolvem geopolítica, envolve a questão econômica, envolve gênero masculino, todo mundo migra, homens, mulheres, idosos, crianças migram, né? Etnias variadas migram, de diversas classes sociais, culturas e religiões, todo mundo migra, né, ao longo da história da humanidade. Essa variedade de perfis migram, né? Mas a gente pode, para entender esses movimentos migratórios, a gente observa a migração externa e a migração interna. Como é que é a externa? É aquela que ocorre quando a população se desloca de um país para outro, né? Ela vai para fora. Então, é o externo, vai para o exterior. E a interna acontece dentro do país, né? Podendo ainda ser essa interna dividida em interregional, que é de uma região para outra, ou intra-regional, que é dentro da mesma região, né? Como disse, essas migrações acontecem por diversas causas, religiosas, naturais, culturais, político-ideológicas, guerras, né, questões da natureza, né, mas as principais, a questão preponderante sempre é a questão econômica, né. Agora, vamos ver melhor como é que essas migrações externas no Brasil. Bom, após a independência do Brasil, houve um período de maior migração, que foi no século XIX e XX, né, quando o país recebeu grande número de imigrantes, né, após a independência do Brasil, após, especialmente, um fato importantíssimo que demarcou isso, que foi a abolição da escravatura, como nós vimos no vídeo anterior, né? E essa abolição da escravatura colocou um vazio de mão de obra, né, para a qual o Brasil fez campanhas para poder atrair imigrantes asiáticos, europeus, vieram de vários lugares, né, especialmente imigrantes
italianos que trabalharam com lavouras de café, japoneses, muitos japoneses, né, que vieram também trabalhando por conta de conflitos de guerra, né, e se concentraram na região de São Paulo, né. 1940 e 1990, a gente observa, entre esse período, que pessoas migraram também internamente, né, agora falando das migrações internas, migraram do Nordeste para o Sudeste. Por quê? Aquela velha situação, com a seca forte que houve no Nordeste, com a miséria que havia lá no Nordeste, né, não socorrida pelos governos da época, né, eles migraram para o Sudeste, especialmente São Paulo, em busca de sobrevivência, né? Principalmente entre 60 e 80 em direção a São Paulo e Rio de Janeiro, né? Porque havia muito trabalho, especialmente na indústria, né? E também na construção civil. Muitos moradores da zona rural também fizeram o chamado êxodo rural, que é aquela questão de também tá fraco lá na parte da agricultura, então eles migram para as cidades, especialmente as capitais, em busca de melhores condições de vida. A gente vê também nessa década de 60 a 90 que nas regiões do Centro-Oeste e do Nordeste receberam também migrações, especialmente de nordestinos, né, atraídos pelas atividades extrativistas, né, especialmente o garimpo, né, extração mineral, e também porque na Amazônia houve promessa de loteamento, então o povo migrou para ver se conseguia um pedacinho de terra lá, né? E nesse período, grande número de agricultores que vinham do sul se estabeleceram lá naquela região, né? Nessa época também houve a inauguração de Brasília, né, que foi em 1960, que é um marco importante, né, mudando a geopolítica nacional, né? E também outro marco que é a criação da Zona Franca de Manaus, né? Que atraiu fluxos migratórios importantíssimos para essas então duas regiões. Agora vamos ver um pouco mais das características socioeconômicas da população. Quando a gente fala em questão socioeconômica, em análise de país, né, no caso aqui do Brasil, a gente para fazer isso, a gente cai invariavelmente na PEA, que é a pesquisa, que é a população economicamente ativa, né, um índice de estudo do IBGE. E a PEA, ela estuda, naturalmente, as pessoas que estão trabalhando de modo remunerado e as que estão desempregadas. Entra também, atualmente, mais recentemente, nas pesquisas do IBGE sobre trabalho, entra também os chamados desalentados. Quem que é esse? É o cara, né, a pessoa que já desistiu de procurar emprego, ele não acha emprego mais de jeito nenhum, já tem anos que ele está nessa labuta e nada, então ele desistiu, foi tentar outra forma, né, e esse grupo, que infelizmente é muita gente, é chamado de desalentado, tá? É um conceito novo no IBGE, por isso que não aparece no nosso livro, inclusive, né? Mas, como falei lá em sala, falo aqui novamente no vídeo, né? As desigualdades, né, socioeconômicas, o Brasil é um país de tamanho continental, né, com uma população, é o quinto país mais populoso do mundo, e ele tem muitas desigualdades, inclusive, naturalmente, no aspecto socioeconômico, né? Essas desigualdades sociais revelam o que? A péssima distribuição de renda, né, que interfere nas condições de vida, né, nas más condições de vida das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, né, nessa disparidade, uns poucos muito ricos e outros muito pobres. Essa imagem que eu coloquei aqui, que está inclusive no nosso livro, está em todos os lugares quando se fala em pé, em desigualdade social, em questões características socioeconômicas do Brasil, essa imagem sempre aparece. Por quê? Porque ela traz aqui para nós essa situação de essa dualidade, né, entre essa condomínio luxuoso, né, com um apartamento por andar, apartamentos com piscinas, né, nessa decoração, né, nessa arquitetônica primorosa, né? E é uma paisagem urbana, né? Que mostra. Quero lembrar, né? É importante a gente lembrar que paisagens não são apenas fotos da natureza, né? Florestas, né?
mas também paisagem é um conceito que se adequa a fotos de construções, de lugares habitados, mostrando construções com pessoas, né? E por aí afora, né? Isso tudo também se enquadra nesse quesito de paisagens. Então, aqui é uma paisagem que mostra essa desigualdade social, né? Porque a gente tem a favela, né? Um extrato da linha da pobreza, que é a favela, aqui no lado esquerdo, e um extrato da riqueza, que é esse condomínio aqui, que ainda tem quadras de esporte imensa, né? Piscina ali na frente. Então, essa dualidade entre muito pobres e muito ricos, né? No mesmo cenário, né, que a foto aérea pôde captar com facilidade. Então, a gente observa que as oportunidades não são iguais para todos, né? E daí vem ao longo das décadas sendo acirrada essa diferença entre os pobres e os ricos no Brasil. Em relação à mulher, nós precisamos destacar que quando o IBGE e outros institutos têm estudado e têm informado que quanto mais a mulher aumenta, quanto mais ela estuda, quanto mais aumenta a escolarização feminina, né, mais ela tem espaço no mercado de trabalho, mais ela tem respeitabilidade, mais ela tem, ela assume condições de chefiar o lar, né? Então, quanto mais essa mulher tem um alto nível escolar e assume função de chefia do lar, mais ela tem, então, espaço no mercado de trabalho. Nesse sentido, a gente trouxe aqui essa outra imagem, que toda hora ela está teimando, querendo entrar logo, já chamei logo ela, que é aqui aproveitando agora, né, que a gente está próximo, né, logo ali vai chegar em maio, né, e vai chegar a 8 de maio, que o Dia Internacional de Luta pelas Causas Femininas, né, o Dia Internacional de Luta em Defesa da Mulher. E nessa luta, uma das questões principais é essa aqui, ó, de trabalho igual e salário igual. Chega de mulheres trabalhar, ter a mesma competência, a mesma formação, trabalhar do mesmo jeito que o homem, mas ganharem menos, que é o que acontece conforme o próprio IBGE coloca para nós, né? Então, é uma ideia de lutar contra isso, certo? Nós precisamos lutar para que isso acabe. Então, finalizando o nosso vídeo, né, as hashtags não ao trabalho infantil, porque nessa questão de trabalho, a gente não pode aceitar que as crianças pobres trabalhem em vez de estar na escola, né? Porque criança que não é pobre, ela não trabalha, ela está na escola, está no curso de informática, está no curso de música, curso de línguas, ela está se instrumentalizando para que na vida adulta ela vá trabalhar. E a criança pobre também tem que ter acesso a essa qualidade de vida. Então, não ao trabalho infantil, porque lugar de criança é onde? É na escola, né? Não a exploração sexual, né, infanto-juvenil, exploração sexual feminina, né, abaixo a desigualdade social, porque nós precisamos ter direitos iguais para todos, né? E nessa de abaixo a desigualdade social, abaixo também a desigualdade e abuso da mulher, já que a mulher no Brasil hoje ocupa 51%, né, da população brasileira. Então, precisa ser respeitada, e todos os estudos mostram que os países que investem na figura feminina, a economia desse país cresce, a sociedade cresce, os índices de IDH, de Índice de Desenvolvimento Humano, melhoram. Então, nós precisamos investir na mulher, na sociedade brasileira também. Então, por fim, eu aqui agradeço, então, né, a atenção de vocês. Beijo e até o próximo vídeo.